Pessoal, olha só. Na última aula, né, na última semana, nós falamos um pouco sobre a teoria sintética da evolução, tá? O que é que seria? Nós estamos conversando sobre as teorias evolutivas, né? Conversamos sobre lamarquismo, falamos um pouco sobre o darwinismo, né? O Lamarck ali com a ideia da teoria do uso-desuso, né? Com a, a ideia da aquisição dos caracteres adquiridos, né, a herança dos caracteres adquiridos. A gente falou sobre o Darwin, né, na questão da seleção natural. O ambiente seleciona as características mais vantajosas dos indivíduos. Só que, mesmo com as ideias de Darwin, com a seleção natural, com a ideia de adaptação através da seleção natural proposta por Darwin, ainda havia uma ou outra lacuna a ser preenchida. Essas lacunas só puderam ser preenchidas a partir das ideias do Mendel, tá? Ou seja, com vamos dizer assim, com o embasamento da genética, tá? Então, a partir da genética, o que é que a gente tem? A gente tem uma gama de informações que são importantes para que a gente possa compreender como um indivíduo ele tem suas características originadas, como as nossas características surgem, de onde elas vêm, qual é o mecanismo que está por trás da origem das características. A gente sabe que tem a ver, assim, indiretamente, né, de certa forma, tem a ver com o meio ambiente. O meio ambiente seleciona as melhores características, funciona como um filtro, beleza? Mas é um filtro. Mas como as características surgem, esse que é o ponto, né? E qual o mecanismo que faz com que elas passem de geração para geração? Então, esses pontos, essas argumentações, tá? Esse tipo de discussão só pode ficar mais claro a partir da genética, tá? Da inserção de conceitos da genética na evolução. Então, na última aula nós conversamos, nós fizemos aqui essa pequena atividade inicial, inclusive, né, pelo que eu estou olhando aqui, fomos até a página 567, é justamente essa, né, então a gente já concluiu essa página, e a gente vai para a página seguinte. Então, vamos lá para a gente poder entender. Aqui está colocando um pequeno histórico da teoria sintética da evolução. Olha só, em alguns lugares você vai encontrar o termo, né, neodarwinismo, ou seja, é o novo darwinismo. O que é esse novo darwinismo? É um darwinismo que contém conceitos de genética. É o neodarwinismo. Ou você vai encontrar o nome TSE, Teoria Sintética da Evolução. É a mesma coisa. Teoria Sintética da Evolução, neodarwinismo, TSE, é a mesma coisa. Beleza? Então vamos lá. Tem assim, histórico da teoria sintética. As evidências evolutivas auxiliaram diversos pesquisadores que se preocuparam com a diversidade biológica, como Lamarck, Darwin, Wallace, Linneu e tantos outros. O próprio Darwin, estudando os fósseis, admitia a existência de muitas semelhanças anatômicas entre diversos grupos de seres vivos, que possivelmente teriam ancestralidade comum. No entanto, apesar de seus esforços em explicar a variedade das espécies, Darwin e outros estudiosos não tinham como saber a causa das modificações que ocorriam ao longo do tempo, pois os pesquisadores não tinham conhecimento aprofundado do material hereditário e das alterações que poderiam ocorrer no interior do núcleo celular. Ninguém sabia nem o que era uma célula, na verdade. Ok? Não tinha ainda esse tipo de informação, né? A respeito da célula como nós temos hoje, tá? Então, em 1901, o botânico holandês Hugo de Vries tentou explicar o surgimento de novas características em seu livro A Teoria das Mutações, o qual tratava de um novo mecanismo responsável pela evolução das espécies, que é o mutacionismo. A partir dessa ideia de Vries, a gente poderia imaginar o seguinte, que
Dentro das células, a gente teria a recombinação de estruturas que faziam com que o indivíduo ele modificasse suas características. Essas características poderiam ser modificadas beneficamente ou maleficamente. Ou seja, o indivíduo ele formar características para melhorar a sua estrutura, o seu funcionamento, ou para piorar. Em 1910, o geneticista estadunidense Thomas Morgan realizou o primeiro estudo científico sobre mutações, trabalhando com alterações hereditárias da pigmentação dos olhos das moscas das frutas, que é a Drosophila melanogaster. Assim, as ideias darwinistas foram reforçadas por uma teoria evolutiva mais moderna, que é a teoria sintética da evolução. Esse novo entendimento do evolucionismo explica biologicamente os fatores evolutivos, adicionando a ideia da seleção natural às noções da genética e variabilidade das espécies. Basicamente, nós vamos ter aqui alguns pontos que vão estar relacionados com vamos dizer assim, a teoria de Darwin, que vão melhorar essa teoria, vão preencher algumas lacunas, tá? E esses pontos estão ligados à genética. Então, vamos lá. A teoria sintética trata dos principais fatores relacionados à evolução das espécies. Aí nós vamos ter alguns, né? Vamos lá. Seleção natural, ou seja, os indivíduos, eles têm as suas características filtradas pelo meio ambiente, ou seja, o ambiente está muito quente, os indivíduos que estiverem adaptados a essa quintura, a esse clima árido, eles conseguem sobreviver, ok? Então, é um mecanismo de filtro para as características das espécies. Então, a seleção natural é um desses mecanismos. A recombinação gênica, que é o quê? Meu espermatozoide e o óvulo da minha esposa, quando se juntam, o meu DNA se mistura com o DNA dela. E há uma recombinação de genes para formar um indivíduo único. Ok? Cada um de nós aqui é fruto de uma recombinação gênica. Ok? Então, recombinação gênica seria o segundo fator aqui que a gente pode observar. O terceiro fator é o fator mutação. Então, as mutações, elas ocorrem aleatoriamente, assim como a recombinação gênica ocorre aleatoriamente, mas as mutações, elas ocorrem independentemente da reprodução. Então, o nosso organismo ele vai passando por mutações por conta da interação que nós temos com o meio e com outros seres vivos, né? Ou seja, através da radiação, através do alimento que a gente ingere, do tipo de solo, do tipo de relação que eu estabeleço com outros seres vivos. No geral, as mutações, elas ocorrem através de patógenos, certo? Vírus, bactérias, que misturam o material deles com o nosso. Então, nós acabamos com as nossas células sofrendo mutações. Um outro ponto é a migração, ou seja, tem algum tipo de problema acontecendo no meio, os que estiverem adaptados conseguem se desenvolver, né? Conseguem sobreviver, beleza? Sobrevivem. Mas os que não conseguem, ou eles morrem, aí acabou-se, né? Beleza? Ou eles migram. E é interessante porque, vamos lá, uma pequena explicação sobre esse ponto. Olha só. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Pronto. Olha só. Digamos que eu tenho um grupo de indivíduos aqui. E essa temperatura, ela passa daqui nesse ambiente, ela passa de... Vamos colocar a temperatura não, porque a temperatura é uma coisa que pode demorar muito tempo. Vamos colocar o seguinte, o ambiente ele diminui
diminui a disponibilidade de água. Tá? Então, a água é um recurso que está diminuindo. Tá? Vamos lá. Com essa diminuição do recurso água, algumas espécies continuam, alguns indivíduos dessa espécie continuam aqui, eles conseguem sobreviver mesmo com uma pouca quantidade de água, o solo mais duro, enfim, menos vegetais, né, também, mas eles conseguem sobreviver, e os que não conseguem sobreviver, eles migram para outra área. O que acontece? Esses indivíduos que conseguem sobreviver a baixa quantidade de água, eles só conseguem sobreviver a essa baixa quantidade de água devido a alguma adaptação. Suponhamos que a gente esteja falando de uma espécie de planta. Pode ser que ela tenha a capacidade de perder as folhas no período da seca. Ah, mas a gente está falando de migrar, não pode ser planta. Animal. Digamos que esses animaizinhos aqui, dentro dessa população aqui, esses têm um pelo mais curto. O pelo mais curto. Esse pelo mais curto faz com que eles não esquentem tanto. Os que têm um pelo mais longo, eles migram, vão para uma área mais fria, sabe? Onde a água está em maior quantidade. A água está em maior quantidade. Então, eles conseguem sobreviver. Entende? Então, a migração vai fazer com que esses organismos eles desenvolvam uma estrutura diferente desses outros que saíram. Esses outros vão continuar com os pelos longos, mas esses aqui vão ficar com os pelos curtos. Certo? É uma característica que foi beneficiada por conta desse acontecimento aqui, que foi a água diminuir a quantidade. Ok? Então, a gente observa dessa forma que a migração ela acaba sendo também um mecanismo que auxilia na evolução das espécies, ok? Que interfere na evolução das espécies. Então, vamos lá. Migração, né? E deriva genética, que é quando você tem algum tipo de processo que ele impede, vamos dizer assim, que a variabilidade genética ela aumente na população. Deixa eu ver aqui, tem gente chegando aqui. Então, chegou Lívia aqui. Então, a deriva genética vai ser um outro mecanismo que ela vai possibilitar o quê? Ela vai possibilitar que os genes que a gente encontra numa população, eles se alterem ao longo dos tempos, tá? Por conta de algum tipo de interferência ambiental ou algo do tipo, tá? Então, esses fatores podem ser reunidos em dois grupos. Aqueles que aumentam a variabilidade genética e aqueles que agem na variabilidade genética. Então, vamos lá. Aqueles que aumentam a variabilidade genética, como é o caso das mutações, a gente vai ter novos alelos a partir das mutações, e da recombinação gênica, que é a mistura dos alelos, né? Ou seja, você vai ter uma nova variedade de genes. Ok? Já aqueles que agem na variabilidade genética, aí a gente tem a seleção natural. Tem gente chegando aqui agora. A gente tem a seleção natural, o fluxo gênico, tá? As migrações e a deriva genética. Esses fatores eles atuam na frequência gênica das populações. Ou seja, ele tem a ver com a frequência de genes que vai aparecer nas gerações.
mas ele não aumenta o número de genes, né? Ele não traz genes novos. Não são mecanismos que trazem genes novos. Não aumentam a variabilidade. Eles interferem na variabilidade, mas não aumentam, tá? Então eu tenho aqui, ó, a recombinação gênica, tá? A segregação cromossômica, né? O crossing over, que é aquele mecanismo de os alelos eles cruzam, aliás, os cromossomos cruzam eles formam as quiasmas, né? Eles cruzam os telômeros. Não sei se vocês já viram isso com o professor Dado. Mas os cromossomos eles se unem, trocam parte do DNA, depois se separam. É chamado de crossing over. Isso tudo tem a ver com recombinação gênica. Vão surgir novos genes a partir desse mecanismo. As mutações, tá? Também, por conta das mutações, a gente tem genes novos surgindo. Nem sempre são genes, vamos dizer assim, trazendo benefícios, né, para a espécie. Mas, enfim, aumenta o número de características, aumenta a variabilidade genética. A seleção natural, ela vai atuar nessas variações de características para que a gente possa ter uma espécie que a gente considere como adaptada, tá? Pode ser que a espécie ela não se adapte, pode ser que ela migre, pode ser que ela morra, tá? Mas a espécie adaptada, que é a questão da evolução aqui, né? O desenvolvimento da espécie depende desse conjunto de fatores. Aí vamos lá. Em relação à seleção natural. Na seleção natural, a gente vai ter quem? O ambiente realizando a seleção das características mais vantajosas entre os indivíduos. De acordo com a teoria da seleção natural, o ambiente não modifica o organismo, apenas seleciona aqueles mais bem adaptados, tá? É o que eu estou batendo na tecla. Ele funciona como um filtro, tá? Ele não modifica o ambiente. E nem o ser vivo ele tem controle nas suas modificações. Tipo, o ambiente está muito claro, eu vou modificar meus pelos, vou deixar os pelos brancos. Intencionalmente. Não tem isso também, tá? Na seleção natural, o ambiente funciona como filtro para as nossas características. Aí vamos pegar aqui um exemplo, né? Que é a questão da resistência bacteriana a antibióticos. Nós já falamos sobre isso, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa está com algum tipo de infecção na garganta, ela toma um antibiótico, né? Uma amoxicilina para melhorar daquela infecção. Quando ela não toma do jeito que o médico pediu. Uma semana, de 8 em 8 horas, durante uma semana, tomar aquele remédio. Ela não toma. Toma no primeiro dia, se sente um pouco melhor. Toma no segundo dia, já deixou de tossir. Terceiro dia, já esquece uma das vezes, né, de tomar. Toma. No quarto dia, já amanhece bem melhor. Estou bem melhor, tal, não vou tomar não. E deixa para lá, esquece e não toma mais. Beleza. Era para tomar uma semana, tomou só 3 dias e meio, vamos dizer. O que acontece? Aquela quantidade de antibiótico que a pessoa tomou, ela não vai ser suficiente para neutralizar por completo a ação das bactérias. Neutraliza de modo pontual. A bactéria sente que tem alguma coisa ruim no meio ambiente ali dela e ela diminui o seu metabolismo. Quando ela diminui o metabolismo, já que ela tem uma quantidade de antibiótico lá no sangue que não vai matá-la, ela absorve aquilo. Então, nisso que ela absorve, ela se torna resistente ao antibiótico. Se ela for exposta a esse antibiótico outra vez, ela já vai ter sofrido mutações, certo? Vai ter sofrido mutações por ter absorvido a medicação e ela vai se tornar resistente ao antibiótico. Chegou o antibiótico na corrente sanguínea, ela está resistente e ela não vai sofrer nada por conta daquele antibiótico, tá? Hoje, a venda de antibióticos é uma venda que é fiscalizada, né?
a gente só pode comprar antibiótico se tiver uma prescrição médica, tiver a gente chama de receita, né? Se tiver a receita lá do remédio. Por conta de quê? Porque há algum tempo atrás você podia comprar qualquer antibiótico. Você chegava lá, eu quero tomar uma amoxicilina. Aí o cara vendia. Só que as pessoas tomavam de qualquer forma, e nisso de tomar de qualquer forma, estavam se criando as que a gente chama de superbactérias, ok? Que são as bactérias que são resistentes a antibióticos, resistentes a medicações. Quando você escuta falar, fulano lá no hospital, ele está com uma infecção e é uma superbactéria. Não é que é uma bactéria maior do que o tamanho normal, mas é uma bactéria que é resistente a antibióticos. Esse que é o detalhe, esse que é o ponto, sabe? Beleza. Então, esse processo é um exemplo de seleção natural. O indivíduo, ele tem um tipo de variável, no caso aqui é a presença do antibiótico no meio, né, ao seu redor. Os que sofrerem mutações e absorverem o antibiótico, né, eles conseguem sobreviver. Os que não tiverem sofrendo mutações e conseguirem ser resistentes ao antibiótico, morrem, tá? Então, as bactérias, ó, vai ser o seguinte, o jeito que está aqui, ó, a adição do antibiótico, número de bactérias, ó, diminui, mas as que forem resistentes ao antibiótico continuam a se reproduzir e o número de bactérias aumenta de novo. Só que essas bactérias vai ser bactéria resistente, né? As que absorveram o antibiótico. Ok? Sem antibiótico seria isso aqui, o crescimento exponencial até a estabilidade. Com a adição de antibiótico, pá, adicionou um antibiótico, começa a diminuir e depois vai crescendo de novo. Então, nós temos a influência, né, vamos dizer assim, a responsabilidade de tomar as medicações corretas, porque a seleção natural ela pode influenciar nesses casos e fazer com que nós estejamos criando ali um micro-organismo que seja pior, uma variedade pior do que a que existia antes, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Entre outros exemplos de seleção natural, também podemos mencionar os casos dos insetos resistentes aos inseticidas. Assim como ocorre com as bactérias e os antibióticos, os insetos resistentes são selecionados pelos inseticidas. Então, tem um monte de mosquinhas aqui, um monte de insetos. Houve um tratamento aqui com inseticida, né? Ó, colocaram inseticida. Só que quando colocaram inseticida, os insetos de uma variedade, ó, dentro da espécie, os insetos de uma certa variedade, no caso aqui essa mosquinha mais clara, morreu, beleza? Ok? Só que essas que ficaram vão se reproduzir e você vai ter, no final das contas, insetos resistentes. Ou seja, diante do uso desse inseticida, a gente criou aqui a possibilidade dos insetos resistentes eles se reproduzirem, né? E gerar aqui uma população toda de indivíduos resistentes. Existe também o que a gente pode chamar de seleção natural direcional. Tá? Ocorre quando um fenótipo extremo é favorecido e tende a aumentar sua frequência na população. Por exemplo, uma população de ostras. Os menores indivíduos conseguem sobreviver. Isso ocorre porque a coleta é feita manualmente por meio de captura dos maiores exemplares, possibilitando a manutenção dos menores. Durante alguns anos, isso vai diminuindo a média de tamanho entre os membros dessa população de moluscos, pois os indivíduos menores têm mais chance de sobreviver. Então, vamos lá. Entre os indivíduos da população de ostra, a gente tem um tipo de seleção direcional. Porque quando você coleta os indivíduos maiores, né, não é que você está coletando só os adultos e deixando os jovens, né? Não, você está coletando entre os adultos, você coleta os maiores. Aqueles indivíduos que restarem vão conseguir se reproduzir e vão gerar descendentes pequenos também, né? Que vão ser pequenos quando adultos. Então, à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil a gente encontrar indivíduos que sejam realmente grandes, ostras grandes.
A gente pode pegar esse exemplo e reverberar para muitas outras espécies de animais, né? Peixes, né? A gente pesca os peixes maiores. A ideia do caranguejo, né? Enfim, é um tipo de seleção natural direcional, tá? Ah, professor, mas tem a ver com o ser humano, é seleção natural ainda? Então, a gente está falando do tipo de predação. Na predação, nesse caso, a predação é feita dos indivíduos maiores. Então, apesar de envolver ser humano, mas é um processo de seleção natural, sim. A gente vai falar de seleção artificial daqui a pouco. Na seleção natural estabilizadora, vai ser o quê? Ó? Nesse tipo de seleção, os componentes de uma população com um fenótipo intermediário têm mais chance de sobrevivência. A seleção estabiliza o tamanho populacional. Um exemplo é a anemia falciforme, uma condição hereditária causada por um alelo recessivo. Em certos países do oeste da África, existem muitos casos de malária e a frequência do alelo para a anemia falciforme é grande na população. O normal é que esse alelo fosse raro, pois provoca a anemia falciforme. No entanto, os heterozigotos são mais resistentes à malária que os indivíduos homozigotos. Isso prova que a malária faz uma pressão seletiva, a qual determina a existência de alta taxa de alelo, favorecendo a ocorrência de heterozigotos, que são intermediários. É como se você tivesse o seguinte: aquela característica que deveria ser exceção, ela se torna uma característica comum. A população brasileira, principalmente a população das periferias, né, que tem menos acesso a rede de tratamento de esgoto, ou seja, saneamento básico, tem uma maior. Praticamente todo mundo tem ou já teve ou vai desenvolver a amebíase, sabe? A ameba é extremamente comum nessa população. Então a gente poderia colocar mais ou menos da mesma forma. Uma característica que seria a característica extraordinária se torna uma característica comum. A seleção natural disruptiva, ela vai ser o quê? Esse tipo de processo seletivo acontece quando os indivíduos com características fenotípicas extremas são beneficiados na população. Por exemplo, o bico de certas espécies de aves pode apresentar 3 características distintas: fino e mais sensível, resistente e longo e mediano. Na região em que essas aves vivem, existem lagartas escondidas nas árvores e sementes com casca rígida. Assim, as aves de bico fino e mais sensível alimentam-se de lagartas, mas não comem as sementes. As que possuem bico mais resistente comem sementes rígidas, mas não conseguem capturar as lagartas. Os pássaros com bico intermediário não conseguem consumir esses alimentos. Esse fato aumenta as populações que obtêm alimentos, que são os extremos, reduzindo as aves de bico mediano. Isso é uma seleção disruptiva. Ou seja, aquelas características mais extremas, elas se desenvolvem mais, porque elas têm uma função mais vantajosa, ok? Para aquela população. Então, como elas se desenvolvem mais, elas conseguem se reproduzir mais. Os indivíduos que têm características intermediárias, eles ficam pelo caminho, porque nem eles conseguem desenvolver aquele tipo de comportamento extremo A, nem o comportamento extremo B. Então, a gente chama essa característica, esse tipo de mecanismo de seleção natural, só que disruptiva. Tá? A seleção disruptiva pode aumentar a variabilidade populacional e provocar, ao longo do processo evolutivo, a formação de novas espécies. Por quê? Porque se eu tenho dois extremos que se desenvolvem e a variedade intermediária ela não se desenvolve, esses extremos, com o passar do tempo, podem dar origem a 2 espécies distintas, 2 espécies diferentes. Tá? É o que a gente chama de especiação, formação de novas espécies. Então, com o passar do tempo, eu posso ter as espécies se desenvolvendo, tá? E a variedade intermediária desaparecendo. Ok? A gente pode ter esse ponto. A recombinação gênica. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. A gente vai até onde der.
Isso daqui tem muito a ver com o que vocês, acho que vocês estão vendo genética, né? Com o professor Dade. Tem muito a ver com genética, tá? Vamos lá, ó. Cadê? Beleza. A recombinação gênica, ela vai permitir a produção de novos genótipos a partir da combinação de genes já existentes na população pelo arranjo aleatório dos cromossomos durante a reprodução sexuada. Ou seja, na reprodução, os meus gametas eles se encontram com os gametas da minha esposa para poderem formar um indivíduo novo. O meu gameta da minha esposa forma um indivíduo novo. Nós somos frutos de recombinação gênica, tá? Para que a gente tenha essas características que nós temos, esse fenótipo, o nosso genótipo foi gerado ali na fecundação, tá? Além da recombinação gênica, a gente tem, vamos lá, a mutação. Então, as mutações são ações, são movimentos aleatórios dos nossos genes, certo? Os nossos genes, por conta da nossa sujeição ao ambiente, os nossos genes acabam sofrendo mutações, tá? E essas mutações, elas podem ser de várias formas. Mutações positivas, que nos vão dar características legais, características vantajosas, mas podem ser também mutações que a gente chama de deletérias, mutações que vão fazer com que os indivíduos eles sofram de alguma forma, né? Por exemplo, os cânceres, né? Eles são frutos de mutações maléficas, né? Então vamos lá. Olha só, mutações estruturais. São modificações pontuais que envolvem o tamanho e o formato dos cromossomos. Aí, exemplo, inversão é quando o cromossomo ele sofre uma quebra, uma ruptura, e o pedacinho que foi liberado ele se une ao mesmo cromossomo, mas com posição invertida. Então, o gene ele sai de uma região e vai para outra. Ou seja, a troca da posição de genes, tá? A gente chama de inversão. A deleção é quando o cromossomo é quebrado e essa parte ela não se une ao cromossomo mais, tá? A gente chama de deleção, ok? Duplicação é quando o pedaço que foi quebrado do cromossomo ele se junta a outro cromossomo do par. Então, o mesmo cromossomo ele vai estar presente nos dois segmentos, tá? Ele vai para o segmento homólogo dele, vai para o cromossomo homólogo. A translocação vai ser a troca de pedaços que envolve cromossomos de pares diferentes, tá? Por exemplo, o par 21 troca o pedaço de gene com o par 23. Então, um pedaço de um gene de um par vai para outro. A gente chama isso de translocação. Ele mudou de local de um par para outro par. Beleza? Vamos lá. O que é que vai ser o cariótipo? Cariótipo, quando a gente fala sobre cariótipo, está falando isso aqui, ó. O conjunto de cromossomos que nós temos na nossa carga genética, tá? São os cromossomos que nós possuímos, o conjunto dos cromossomos. A gente sabe que nós temos 23 pares, né, nas células somáticas, que são totalizando 46 cromossomos por célula, né? Com exceção das células gaméticas. Os óvulos, espermatozoide têm só 23 cromossomos. O cariótipo pode ser representado de duas formas, o ideograma ou o cariograma. Qual a diferença? O ideograma é a representação esquemática do cariótipo, utilizando parâmetros como valores médios da posição do centrômero e tamanho de cada cromossomo do conjunto haploide. Já o cariograma, normalmente é a partir de uma foto, de uma metáfase, na qual os cromossomos são recortados, emparelhados, homólogos e enumerados. É o que a gente tem aqui, ó, ideograma do cariótipo de uma mulher, esquerda, e de um homem na direita aqui, né? Nós temos aqui ideogramas, tá? Mutações numéricas. A gente tem uma várias. Lembra quando você estuda
está estudando as células, né? Você estuda, ó, essa célula aqui é haploide, essa aqui é diploide. Haploide é N, ou seja, só tem um número de cromossomos, considerando que eles não estão duplicados, não estão em pares. Então, no nosso caso, uma célula haploide tem 23 cromossomos. As células diploides estão com os cromossomos em pares. Então, você vai ter 2 vezes o número da haploide, tá? Ou seja, ao invés de 23 cromossomos, vamos ter 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Existem alguns casos que o par de cromossomos, no par, a gente tem problemas. No par. Vamos lá. Pode acontecer uma triploidia ou uma poliploidia, que é quando está vindo um cromossomo a mais. Ao invés de vir 2, vir um par, né? Vem 3. É o caso da síndrome de Down, que é a trissomia do par 21. No par de cromossomos 21, ao invés de vir um par, vem 3 cromossomos. Okay? Por isso que o dia da síndrome, o dia do portador da síndrome, o dia do Down, né? O dia da pessoa com síndrome de Down, é o dia 21 de março, 21 do 3. 21, o par 21, 3, porque é trissomia do cromossomo do par 21. Ou pode ser a monoploidia, que é quando, ao invés de vir 2 cromossomos no par, né, vem só um. Tem esse tipo de situação também. Então, as aneuploidias é quando apenas o número de certo cromossomo é alterado para mais ou para menos. São mutações numéricas que ocorrem ao acaso quando substâncias químicas, vírus ou radiações provocam rupturas em certas fibras do fuso acromático. Tá? As aneuploidias podem ser nulissomia, que é quando ocorre a perda de 2 cromossomos do par. Então, ao invés de vir 2N, não tem aquele par. Monossomia é quando tem menos um cromossomo. E trissomia é quando tem mais um cromossomo. Síndrome de Down é uma trissomia. No par 20,